Fala, meus queridos, é muito bom ter você conosco aqui nessa segunda temporada do HBcast, aqui com o pastor Eliseu, falando sobre a liderança cristã no lar. Aí eu queria, pegando já nesse gancho, né, queria que o senhor dissesse um pouco quais são os perigos se eu falou de a gente está em período de eleição, né, aqui na nossa igreja, quais são os perigos de serem eleitos essa pessoa que não governa bem o seu lar? A resposta já está aí na pergunta, né? Há perigo. Sim. Há perigo. Eu não quero entrar no mérito da questão, mesmo porque eu não estou ainda bem afeiçoado aqui à política regional. Ah, sim, sim. Mas tem um questionamento aí. E olha, por favor, aí, onde for, estou só comentando. Né? É um questionamento de um certo candidato que está sendo apresentado para ser prefeito, Sim. que já foi presidente, diretor de um time. E uma administração péssima, uma falha, pelo menos pelo que me conta. Como é que você vai pegar uma pessoa de uma empresa, de uma coisa que não sabe guiar bem e tal, e vai colocar para governar uma cidade, um estado ou um país? Né? Então, esse é o para dentro da nossa realidade. Então, mete os pés pelas mãos, não tem autoridade sobre a esposa, ou não sabe nem como exercitar essa autoridade. O comportamento é totalmente invertido, né? Não sei se a gente chega daqui a pouco nessa questão, a questão de saber governar bem a casa, isso tem que ser bem entendido hoje, porque há algumas interpretações erradas aí. Então, o perigo é que essa pessoa, ele vai ser um oficial como ele em casa. Sim. Nunca me esqueço, eu era seminarista lá em Campinas, e o jovem pastor Hernandes Dias Lopes, eu era bem jovem na época, ele fez uma ministração num dos cultos que eu não me esqueci. Ele disse, olha, cuidem bem como vocês são aqui dentro. Porque como vocês são aqui dentro, estudando, vocês serão lá fora no campo. Mas que coisa interessante. É verdade. Tinha alguns comportamentos ali que eu não entendia. Todo esse povo está fora do ministério hoje. Interessante, porque vai viver, se não houver uma conversão, vai viver o que já está mostrando. Então, a probabilidade não pratica em casa, não vive em casa, vai ser assim na igreja. Sim. Por exemplo, se ele vive uma aparência em casa, ele não é quem é, ele vive uma aparência, entendeu? Ele vai ter uma aparência na igreja. Ele vai parecer que é, e de vez em quando a casa cai. Né? Então, que alguma coisa vem à tona. Então, é extremamente necessário que a igreja, eu não vou aqui dizer que é IPF e tal, mas a gente segue um modelo. Vai ter a eleição. A gente já colocou a igreja em oração. As fichas para sugestões estão aí. É individual, pode botar o nome que quiser, mas só pode pôr o nome de quem você já orou e conversou. Certo. E aí pode ver a pastoral do boletim que tem lá como é que o crente tem que conversar. Né? Tem que conversar com a pessoa, não pode votar porque tem um cargo, ou porque tem um status na sociedade, ou porque até mesmo uma questão de intelecto. Não pode ser simples. Nós tivemos aqui um presbítero bem simples, mas é um homem que marcou a história da igreja através do seu testemunho. Né? Sim. Então, isso independe da capacidade humana, do intelecto humano. Ele tem que estar, a capacidade, o intelecto tem que estar aos pés de Cristo Jesus. Né? E lá dentro olha, eu tenho 38 anos de casado. Pastor Madeira tem quanto, pastor? Casado? 12. Gente, 38 anos de casado e eu estou aprendendo ainda. Eu converso com gente que tem mais tempo, pessoas que estão aprendendo ainda a convivência. E uma das coisas que se choca é exatamente quando um levanta a palavra para o outro e o outro não aceita. Entendeu? Então nós temos homens que não são bons exemplos dentro da sua família. Eu falo isso com dor no coração. A igreja precisa ter discernimento. Uma igreja que não tem discernimento, ela vai fazer escolha humana. E vai colher o quê? Fruto da escolha humana. Sim. Né? Se fizer a escolha de acordo com a vida de oração e submissão ao Espírito Santo, Sim, vai colher a resposta de Deus numa assembleia. E aí o que é que nós vamos ter? Uma caminhada abençoada. sim. E eu queria só
pegando o gancho ainda sobre governa bem o seu lar, queria que o senhor falasse quais são os aspectos e atributos, né, no sentido prático, né? Como eu governo bem o meu lar, né? O Fábio, casado um pouco mais de 6 meses, como eu faço para governar bem o meu lar, né? O que eu tenho que fazer na minha casa, né? É isso. 1 Timóteo, capítulo 3, vamos ver aqui o versículo 4 e o 5, né? Fala daquelas características antes, né? Isso. Mas aqui 4 e 5 diz: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Depois continua com outras características. Então, tem uma coisa interessante aqui, porque tanto na Bíblia quanto na história da igreja, você tem pais que são obedientes a Deus e tiveram filhos rebeldes. Então, eu corro aqui, por isso que eu disse que no começo, a gente preparando, seria um pouco polêmico, porque aí eu vou colocar o meu modo de interpretar aqui. Jesus conta lá em Lucas 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Sim. Que para mim tinha que ser mudado, né? Tinha que ser a parábola do pai prodigioso, né? Porque a personagem ali é o pai, né? E é uma figura de Deus. Né? Então, o que a gente vê ali na construção interessante de Jesus na parábola, que o homem, aí alguns dizem, e a mulher, sei lá, se o cara era viúvo, então não cita a mulher na parábola. Sim, Jesus contou uma parábola. Mas aquele homem era um homem bom. Um lar com amor, com justiça, né? O cara que tratava bem os empregados, dá pra gente entender isso. Mas o filho, embora, desviou. E aí? Se ele fosse candidato a presbítero? Não governa bem a sua casa. Então, assim, eu entendo, eu entendo que isso aqui é para o homem de Deus, para a mulher de Deus, que estão criando os filhos debaixo da sua responsabilidade. Então, tudo que eles vão fazer aqui, desde o Velho Testamento, está lá, né? Fala da palavra, noite e dia, incute, Deus é Deus, a palavra é quem guia, o Senhor é o soberano, o homem que teme ao Senhor será abençoado, aquele que não esconde o seu pecado alcançará a misericórdia. Bom, ele tá criando o filho, mas o filho torna-se maduro e vai tomar suas decisões, que nem sempre estarão de acordo com o que ele recebeu. Sim. Então a gente tem que entender, esse moço vai embora. E aí a gente lembra que Provérbio 22:6, ensina a criança no caminho. Então o pai ensinou tudo. Mas o filho foi embora, ele não quis. Ele jogou fora os padrões da casa. Então, a meu ver, o problema não está no pai, está no filho que se tornou maior, vamos dizer assim, porque ele, para sair com tudo, tinha que ter a maioridade ali. E o pai não pode ser apontado na parábola como alguém que não sabe governar a sua casa. Agora, veja só, lá na perdição, o camarada foi ensinado no caminho, ele então é tocado por isso. O que traz ele de volta é a figura equilibrada do pai, um amoroso, bondoso, justo. Eles são os empregados da casa de meu pai. Eu quero voltar nem se for como empregado, e que o pai não aceita. Então o pai, na parábola ali, numa tacada só, ele mostra isso, né? Recebe o filho aqui e ministra o filho mais velho. Que é isso aí? Não. Né? Então, governar bem a casa é um homem que tem autoridade, não é o cabeça de pau da cabeça dura do relacionamento. Ele é um homem cabeça, que segue o modelo de Cristo Jesus, que tem a sua esposa submissa a ele, não submersa a ele, não anulada, ele submissa, auxiliadora, idônea, cada um no seu papel, e que cria bem os filhos na disciplina. Este é o que governa bem a sua casa. Então, por que eu digo isso? Eu passo por essa experiência com meu filho do meio. E a gente teve muitos embates, até que ele disse para mim, pai, eu aprendi, mas eu quero seguir o meu caminho. Dói o pai ouvir no coração uma conversa dessa. Nós oramos pelo retorno dele, tocou na igreja, tinha ministério e tal, mas optou, depois da universidade, por um outro caminho, e nós oramos por ele. Eu amo meu filho, vê as nossas coisas aqui, eu vejo as coisas dele lá, entendeu? E eu e ele estamos sempre orando, pensando, nós acreditamos em Deus e copiamos de alguém, não criamos filhos para perdição, né? Então nós oramos aguardando que aquilo que foi plantado, como aconteceu com os outros dois,
frutifique. Agora, Fábio, tem uma coisa aí. Na revisão, depois disso, eu localizei algumas coisas na nossa história que eu tive que restaurar com meu filho. Tive que pedir perdão ao meu filho por alguns momentos de intransigência. Foi muito bom quebrantamento. Então, assim, quando o filho se desvia, ele olha para trás e diz, meu Deus, o que eu fiz? Meu filho virou mentindo, meu filho virou falando mal das pessoas, das autoridades dentro de casa. Meu filho... Mas se o pai e a mãe olham, tem a consciência de, olha, fizemos o que a gente tinha que fazer, então esse recebe meu carimbo de que governa bem a sua casa. Sim. Embora haja desvios. Então a gente tem que entender bem aqui, e quando ele diz que governa bem a sua casa, criando é o processo da criação. Sim. Então eu vejo isso aqui como debaixo do mesmo teto. Da tutela ainda. Está debaixo da tutela. Sim. Né? Então, assim, pode ser alguém maior de idade? Pode ser de maior de idade, mas está debaixo da tutela do pai. Ainda ele vai estar dentro do padrão da casa. Sim, isso mesmo. E para a gente concluir, pastor, queria fazer duas perguntas, que primeiro é sobre o serviço, né? E aí eu queria falar sobre as atividades, especialmente sobre as atividades domésticas, né? Que tem gente, não, o homem não é papel da mulher, não sei o quê, né? O homem não lava o prato, o homem não varre, não sei. Eu queria que o senhor falasse sobre como a gente reflete, né, a imagem de Cristo nesses serviços domésticos, né, do nosso lar, né? Muitas vezes, principalmente no sábado, né? A gente tem, entre os amigos, a gente conta que quando você casa, tem um papel que é do homem, que é intrínseco em todo relacionamento, que é lavar o banheiro. O homem, ele é responsável pela lavagem do banheiro em todos os relacionamentos, né? A gente fez uma pesquisa, né, entre os amigos, que aí a maioria faz esse papel de lavagem do banheiro. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa parte do serviço, né? E como o serviço doméstico, ele reflete a glória de Deus na figura do homem no casamento. Aí eu já não governo bem a minha casa. Eita! Banheiro, né? Eita! É que eu não sei. Então eu troco. Sim, entendi. Uma casa, como diz um menino, lavar os trem e tal. Então isso aí, a gente aceita em casa. Ele diz, olha, eu cozinho, a gente sempre, principalmente sábado, domingo, que os meninos estão em casa, aquela coisa, eu sinto, mas você me ajuda aqui na cozinha. E aí que entra a minha postura, né? Eu sou contra o marido ajudar em casa. Sinceramente. Polêmica, hein? É bíblico, ó. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Sim. Não tem ajuda. Quem ajuda é o vizinho. De fora, quem vem de fora para ajudar. O homem, ele trabalha junto na estrutura, ainda mais hoje, como nós temos. Porque nós passamos por algumas mudanças na sociedade. Onde é que eu me desenvolvi? Pai saía cedo, mãe cuidava dos filhos, a gente ia para a escola, mãe cuidava da casa, fazia o almoço, pai chegava, almoçava, descansava, ia para o trabalho, a mãe cuidando da casa, cuidando dos filhos, chegava no final da tarde, meu pai voltava. Esse era o modelo da maioria dos lares. Hoje, saem os dois para trabalhar. Verdade. Então, vamos para a jornada, certo? Aí voltam os dois da jornada. Aí o camarada vai para a sala, que ele é o homem, e ele fica esperando a mulher fazer a comida, arrumar a casa e tal, e ele ali vendo a televisão. Então, eu criei assim. Eu lembro de uma cena. Todo mundo preocupado. Quem que era maior, quem era mais importante. Chegaram de uma viagem, estavam cansados. E ali estavam, sabe? Sim. Um grupo estava ali. E aí, de repente, o maior deles se levanta e entra na sala com uma bacia e uma toalha. E quando eu lembro dessa imagem de Jesus, eu me coloco no lugar de Pedro, porque a gente se quebra mesmo. Tentando imaginar como é que Jesus entraria servindo, meu filho. Não é sendo mais importante, que era a batalha deles ali, né? Quem é mais importante? Quem é mais importante? Quem é que vai ficar no turco quando Jesus assumir Israel aí com o rei? Aí Jesus entra com a toalha e vai lavar os pés da moçada. Então eu vejo assim, voltamos ao início, né? Quem é o líder? Quem é aquele que serve? Ele não perde a autoridade dele, Fábio. Você está começando o casamento, o pastor Mateus já está caminhando bem, eu já estou caminhando um pouco, outros vão mais à frente. Mas nós não perdemos a autoridade quando nós somos obedientes e servis. Nós servimos a Deus não só na igreja, em casa. Então, chega a casa, tá ali as coisas para fazer e tal.
é comum, olha, viver a vida comum, não está dizendo, dá uma ajudinha, vê se faz alguma coisa, não. Vocês são juntos herdeiros da graça, então o amor de Deus alcança o outro, trabalha um, trabalha o outro, então não tem essa superioridade. Eu vejo assim, nós não perdemos a postura na estrutura de cabeça da casa, no sentido de elevação. Sim. São iguais. São funções compartilhadas. Mesmo que a mulher ganhe muito mais, graças a Deus, oh Deus, mas se a mulher ganha mais que o homem, e a gente tem conflitos, ele não perde a autoridade. Ele não pode perder a autoridade. A mulher não pode chegar e dizer, eu que estou bancando, é que não pode, porque se ela é uma mulher de Deus, ela não vai fazer isso. E se não é de Deus, ele vai ter que ir para o sacrifício para modificá-la, né? Então eu vejo assim, ainda mais hoje, os filhos estão de olho. Sim. Os filhos estão de olho, rapaz. Ele está vendo ali como é que o pai e a mãe vivem. Né? Então hoje nós temos esse desafio, porque o que é que nós temos como imagem aí? É intelectual. Você ser a favor do sexo ilícito, adultério, é intelectual você ser a favor do aborto, né? Ignorando os assassinatos que estão acontecendo, garantidos por leis. Sim, verdade. Você é intelectual quando você defende a ideologia de gênero. Você é intelectual quando você defende essa sagacidade de passar os outros para lá. Isso é o que está na sociedade. Aí levanta o homem e diz, olha, o homem cristão diz, eu penso diferente. E eu penso diferente porque o meu pensamento foi modificado pelo Senhor. Então o camarada chega em casa, o amigo está junto, ele vai na lida com a esposa, né? Às vezes um almoço, alguma coisa que vai. E então o visitante está vendo. Sim. Esse visitante vai para a igreja, é convertido daí a pouco, ele vai votar em você, como presbítero, como diácono, ou até mesmo como pastor, dizendo assim, olha, eu conheço a casa dele, já estive lá algumas vezes e tal. Então é um desafio e não é fácil, é um desafio, porque nós, estamos concluindo? Isso, a gente vai para a última pergunta. Veja assim, nós sempre estamos na posição de Adão e Eva. Sim. O que é que o Criador diz e o que é que a criatura está dizendo? Porque por trás desse pensamento mundano está ele, né? O príncipe desse mundo por enquanto. Então ele vai dizer sempre, mas é assim, olha, hoje é diferente, os tempos diferentes. Minha falecida mãe, era uma baiana sábia, crente, mas ela um dia foi chamar a atenção de um presbítero que o filho estava botando na igreja e pondo a cabeça. Ninguém mais sabia o que fazer com aquele rapaz, aquele adolescente. E ela foi falar com ele sobre o amor, mas o amor que disciplina. Ele disse que não batia no filho porque tem que ter diálogo, e o menino destroçando a igreja. Sim. Ele disse, dona Nadir, as coisas não mudaram. Aí disse, meu filho, tem coisa que não muda. O sol surge no mesmo lugar, morre no mesmo lugar, todo dia. Ele cumpre aquilo que Deus... Sim. Então, a disciplina, não a ponto de matar, né? Como a Bíblia diz, e é assim, gente. O homem cristão levanta assim, eu uso a varinha, pronto, tá aí. A lei já vem em cima, pode vir dar palmada, eu uso a varinha. Se for necessário, vou ter que me explicar. A disciplina é que vai afastar meu filho da tolice. Sim. Né? E hoje o que nós temos é uma geração tola, mesmo dentro de casa, mesmo dentro da nossa casa cristã, porque vem aí a criatura dizendo, oh, não é bem assim, tem que conversar, nós somos iguais. O filho não é igual ao pai, gente. O filho é submisso ao pai. Ah, nós somos iguais. Não, gente, o homem tem a sua postura, a mulher tem a sua postura. Nós queremos assim. E aí, eu não vou, só se a gente precisar, não sei como é que vai ser. Em Colossenses 3, 18 a 21, o apóstolo Paulo faz um resumo sobre o relacionamento da mulher e dos filhos. Está tudo ali. Sim. Eu vejo como uma receita, né? Pega aquela receita, vai dar certo o bolo. Não vai desandar, não. Pronto. Para concluir, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco, desse uma dica para quem nos vê e quem nos escuta. Né, nessa sua vida já de casado, de pai, e agora como avô também, eu queria que o senhor desse uma dica para quem nos escuta. Quais são os desafios, né? E quais são o que eu tenho que fazer na vida prática do meu lar para ele caminhar para a glória de Deus, né?
já vendo os seus anos de experiência, coisas que o senhor errou, coisas que o senhor aprendeu com o tempo, e que se eu pudesse dar uma dica para um jovem, né, quando Paulo dá para Timóteo, para um jovem pastor, mas agora um pastor do seu lar, como ele tem que conduzir a sua família, seus filhos, né, como pastorado, caminhando para a glória de Deus. Não só, assim, falando do homem, nós vamos falar mais do homem nesse programa. O homem cristão, Fábio, não é só como marido, como pai, eu vou falar do homem cristão. E que eu tenho aprendido assim, e aí pega bastante, autenticidade. Uhum. Quem é autêntico, ele não teme mais, sabe? Alguém vai gravar você, pode gravar, pode filmar, pode botar uma câmera secreta, pode ser autêntico, você vai ser aquilo ali o tempo todo. Sim. Você está diante de Deus, não é diante dos homens para mostrar, não. Está diante de Deus e os homens veem. Jesus disse assim, brilha a vossa luz diante do mundo para que vejam as suas boas obras e glorificar a Deus. Então eu vejo assim, a autenticidade dentro de casa, no dia a dia, as expressões de amor, de carinho, como se fosse, sabe, há filhos que às vezes no aconselhamento têm dificuldade de relacionamento e eu pergunto, como é que é na sua casa? Nunca viram o pai beijando a mãe, um abraço, um tapinha no bumbum, passa, coisas de expressões de carinho. Sim. Então fica aquela coisa meio assim por causa da criança, a criança vai aprender o papel do homem e o papel da mulher vendo os seus pais. E é uma coisa cruzada, né? Que eu sempre pensei, não, a menina está olhando o pai e o filho está olhando a mãe. Né? Sim. Ela quer ter um marido como é o seu pai e o menino vai querer ter uma esposa. Então ele vai cumprir o papel olhando a parceria. Sim. Então eu vejo assim, primeiro a autenticidade mesmo. Mas um cara autêntico, ele pode não ser crente. Aliás, você olha para a sociedade, mas essa autenticidade ela foi trabalhada pelo Espírito Santo. Sim, sim, não, não. Sim. Sem gritaria, sim. Sem intransigência. O cara não perde a autoridade. Quando ele pede perdão, quando ele admite que errou. Então eu vejo assim, autenticidade, fidelidade à palavra de Deus, né? E testemunho. Sim. Eu vejo aqui Jó, eu lembro de um quebrantamento muito grande que eu tive com esse texto de Jó. Porque começa assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos. Aí você vai ver nos versículos 4 e 5 que os filhos se encontravam para fazer festa. Eles eram uma família unida. São irmãos que convidavam uns aos outros a fazer festa. Isso, Fábio, me mostra a expressão desse pai temente a Deus sobre a família. Mas o que me encanta, me chama a atenção é que este homem se levantava de madrugada para sacrificar holocaustos caso os filhos deles tivessem pecado. Não estava mais alegre com o vinho e tudo mais. Eu me quebrantei. Porque você vê que não é só um homem temente, que tem os testemunhos, não, um cara que investia dentro de casa, orando pelos filhos, orando com os filhos, né, e tal. Sofre todos aqueles embates que a gente vê. Então, debaixo da soberana vontade de Deus, né, nós aprendemos muita coisa com isso. Mas o que me chama a atenção é que, então, assim, para dizer que como viria a autenticidade, a fidelidade à palavra de Deus, uma vida de vivência da palavra, de oração, uma vida de oração, né? E a demonstração do amor, do carinho para com todos na casa, mas como resultado do amor de Deus em seu coração. Isso mesmo. É isso, pastor. Muito obrigado por estar conosco nesse papo. E eu queria, né, quem nos escuta, convidar para estar conosco também. A gente tem culto de oração às terças-feiras, 19 horas, e tem um culto matutino e o culto vespertino aos domingos, né? Domingo também às 9 horas da manhã e às 18 no período noturno. Venham cultuar conosco. E temos a escola dominical, 10h30, que é muito importante a caminhada da escola dominical, né? Justamente, temos também a escola dominical no domingo. Venha, você que está nos escutando, venha também cultuar com a gente, né? Você que está procurando uma igreja, nos assiste pelas mídias, está procurando uma igreja, ou você que é de Fortaleza, que ainda não voltou depois da pandemia a cultuar, venha. Deus nos chama para cultuar em comunhão. Então, venham estar conosco.
compartilhe também esse vídeo, né? Você que é homem, compartilhe com os seus amigos. Você que é esposo, como dito no começo, compartilhe para o seu marido escutar também, né? Deus, ele estabelece padrões, Deus, ele diz como a gente tem que ser no nosso lar. E é isso, pessoal. Muito obrigado por nos escutar e nos vemos no próximo episódio.